Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo essa noite, um pouquinho atrasados, mas vamos dar início. Estava no estudo anterior com muitas conversas boas. Vamos orar. Senhor, nós estamos agradecidos mais uma vez por aqui estarmos reunidos em Teu santo e bendito nome, e que o Senhor traga luzes maiores ao nosso entendimento em mais esta noite, abençoando a todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, e a todos o Senhor possa dar as suas bênçãos extensivas às suas famílias. Assim seja. Hoje vamos estudar sobre naturalidade, do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Ramelli, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Naturalidade. Infelizmente, a maioria de nós porta-se como um barco desgovernado, à mercê dos vendavais e dos rochedos, por não ter a âncora necessária quando os ventos sopram e as ondas se avolumam. Não acreditamos estar nas mãos de Deus. Sentimos-nos isolados, fora do contexto universal. Não acreditamos que cada coisa permanece em seu devido lugar e que tudo tem um fim providencial. Não possuímos uma visão detalhada da sequência do desenvolvimento da vida sobre a Terra. Vemos um mundo desconectado do todo, porque nossa percepção interior está desmembrada da inteligência cósmica. No universo, não há nada que esteja desvinculado da sabedoria das leis divinas ou naturais. Tudo que existe está de acordo com a ordem celestial, e cada um de nós faz parte de um plano específico de Deus. Em tudo existe uma relação de coerência, uma conexão ou união. São texturas de uma única rede universal. Os fios dessa rede astral são tecidos e revigorados pela energia divina que está em nós e em todos os lugares. Somos ainda impotentes para perceber todas as linhas invisíveis que tecem a nossa existência. A ilusão de que vivemos separados afasta-nos da cosmovisão e nos transforma nos principais adversários da vitalidade do planeta. A separação e a fragmentação de tudo e de todos são crenças distorcidas que se disseminaram como verdades no seio da humanidade. Todos somos filhos da alma do universo. Fazemos parte de um maravilhoso entrelaçamento divino. Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante, e que todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam, não têm senão um instinto cego e natural. Questão 589 de O Livro dos Espíritos. Observemos a expressão acima, tudo se liga. Ela nos dá exatamente a ideia do uno que se revela, o ser, nos seres, o invisível no visível, o Criador nas criaturas. Ninguém hoje ignora que o homem é um mamífero, nem que possui um parentesco milenar com a denominada criação animal. Até um século atrás seria uma imperdoável heresia incluir os seres humanos na teoria da evolução das espécies. As semelhanças entre o homem e outros mamíferos tornam-se cada vez mais evidentes à medida que a ciência os estuda e os compara com diferentes espécies. A maioria dos intelectuais reconhece hoje que somos o resultado de uma secular cadeia evolutiva que também deu origem aos demais seres vivos, animais e vegetais. Se bem que, na atualidade, muitas pessoas ainda creiam que a Terra foi criada em 6 dias e que toda a flora e toda a fauna foram feitas por Deus em benefício físico, entretenimento e deleite espiritual da espécie humana. No mar podemos reconhecer a imensa pirâmide da vida, o fio místico ou o elemento misterioso que nos envolve amorosamente com tudo. Não estamos sozinhos. Debaixo da agitada e constante movimentação do oceano, reina em suas profundezas uma serena tranquilidade. É possível dirigir-nos para lá de forma silenciosa, usando nossa vontade e nosso pensamento a fim de restabelecermos nosso elo perdido
ou buscarmos a nossa tão almejada paz interior, por meio desse constante exercício de reflexão ou meditação, abandonamos a turbulenta superfície do mundo exterior e reencontramos a ligação com a natureza. Os escritos místicos de todas as eras sempre nos alertaram de que a humanidade fracassaria se não compreendesse essa realidade. Somos unos, somos todos irmãos, todos nós somos águas da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. De todas as criaturas da natureza, o ser humano é o único que se questiona ininterruptamente sobre a própria identidade. De fato, pertence à humanidade, gerada há milênios na noite dos tempos, a destinação de reconhecer a si mesmo, emergindo gradativamente da inconsciência que se encontra para a elaboração da própria consciência. Dessa forma, o grandioso destino do homem é desvendar pouco a pouco a perfeição dos ciclos naturais dos quais ele faz parte, desenvolvendo seus dons intransferíveis e tornando-se cada vez mais consciente de que não está desligado da destinação de seus semelhantes. Todas as existências são interligadas, tendo como desígnio o progresso e o bem de todos nós. Até a Bia perguntou, sobre, estudou isso, era sobre o quê? Eu falei com a naturalidade, ela perguntou, e o que o Hamed fala, sobre naturalidade, que é um tema, realmente que o título se torna intrigante, O que você vai falar sobre naturalidade, nós sermos naturais, o que é? Aí eu falei, o Hamed está falando, Bia, nesse texto, de ordem universal, de que tudo está encadeado na natureza, como os espíritos colocaram para Kardec, de que tudo se liga, E, mesmo nada sendo semelhante, tudo está ligado, E nós vemos essa ligação quando nós observamos a natureza e vemos, hoje nós temos aí um tempo frio, chuva, e como que é importante a chuva para que as plantas possam, se revigorarem, para aquelas que necessitam de água, bastante água. Como que muitas questões na agricultura precisam, dessa água para que nós possamos ter os alimentos devidos. Então, é essa ligação, essa ordem cósmica, digamos assim, essa ordem universal, que Hamed vem falar e diz, de como nós estamos desligados, dessa ordem, dessa questão. Desligados como? Hoje estava ouvindo mais cedo, em menos de 30 minutos, uma aula de teologia da PUC-Rio, estava no YouTube, e a irmã Laura Vicuni, uma indígena lá na Amazônia, ela estava falando sobre a encíclica Laudato Si do Papa Francisco e colocando sobre as questões de como o desenvolvimento nos afeta. Ela falou uma coisa interessante, que faz a gente pensar. Nós temos na palavra desenvolvimento o prefixo des e temos envolvimento. Des significaria, nesse caso, tirar. Então, tirar o envolvimento. Aí ela colocou assim, ela fez a seguinte reflexão. Tira o nosso envolvimento com a natureza. Esse desenvolvimento industrial tira o nosso desenvolvimento, o nosso envolvimento com a natureza. Aí ela está falando, por esse olhar, fazendo esse tipo de reflexão, ela foi encerrando a fala dela dizendo o seguinte, fazendo as seguintes perguntas. Vocês sabem conversar com as árvores? Vocês sabem conversar com os rios? Vocês sabem conversar com o ar?
Vocês sabem conversar com uma árvore? Vocês sabem conversar com as plantas? Com os animais outros? E aí ela falou: o povo indígena sabe. E ela é indígena, né? Indígena e freira. Então ela falou: o povo indígena sabe. Mas no desenvolvimento, realmente nos tira o desenvolvimento da natureza. Porque a gente vira, como uma poesia que há muitos anos atrás eu escrevi, nós viramos bichos urbanos, né? Tira a gente do seio urbano e a maioria de nós não sabe sobreviver. Não estou falando de ir para um sítio como o da Regina, roça lá, com o José, e ficar lá. Não, estou falando de estar mesmo em meio à natureza e só natureza. E nós lá que também somos natureza. E como nós vamos nos virar? A gente não sabe, né? E muitas vezes a gente não sabe porque falta o quê? Essa conexão. Falta esse envolvimento. Não estou dizendo, é claro, que mas então a gente tem que saber. Seria interessante saber, sim. Porque vai que se passa alguma situação, né, que se precise. Então, técnicas de sobrevivência são importantes. Agora, o que ela quis dizer mesmo não é nem sobre isso, né, mas é sobre, principalmente, o fato de nós não nos envolvermos com a natureza mais e ficarmos completamente desligados, desconectados. E aí isso faz o quê? O que a Hamed falou, né? É possível nós nos dirigirmos para lá. Para onde? Para esse oceano, né? E esse oceano que ele está dizendo aqui, essa mente de Deus, né? Para a divindade. É possível de que forma? De forma silenciosa, usando nossa vontade e nosso pensamento a fim de restabelecermos nosso elo perdido ou buscarmos a nossa tão almejada paz interior. E aí ele fala como fazer isso por meio da reflexão, desse constante exercício de meditação. Abandonamos a turbulenta superfície do mundo exterior e reencontramos a ligação com a natureza, né? Os rios que o Paulo Marcelo tem gravado, um deles ele fala sobre meditação, né? Se tirar um tempo para que nós meditemos, para que nós façamos o que, né, na Igreja Católica, eu costumo falar isso também, para que a gente tenha vida interior. O que é ter uma vida interior? É ter uma vida em que a gente desperte e não desperte logo olhando a hora no celular e a partir do momento que olha a hora já leva o celular para o banheiro, faz higiene, já entra no Instagram, no Facebook ou WhatsApp, já está respondendo uma opção de coisa ou está vendo uma opção de coisa. Levantarmos, nos sentarmos, porque se continuarmos deitados corremos o risco de dormir de novo. Então sentarmos ou ficarmos até em pé ou ajoelhados mesmo, só de cada um, e orarmos. O que Santo Agostinho fala lá em um Evangelho segundo o Espiritismo: aquele que sabe orar, primeiro ato ao levantar é agradecer ao Criador. Esse é o primeiro ato de quem sabe orar, diz Santo Agostinho em um Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente tomando esse hábito, nós vamos formando o quê? Essa paz interior, essa possibilidade de, se alguém fala alguma coisa que possa nos deixar impacientes, mesmo que a gente, né, fique até impaciente, mas a gente vai estar revendo isso. Nossa, eu fiz uma oração, né? A gente começa a criar uma espiritualização própria. E também termos o ato de estarmos conectados com Deus quando estamos a nos alimentar, antes de nos alimentarmos,
termos o hábito também de agradecermos. Parar um pouco, né? Sem ter vergonha. Eu, num sábado, que estava no Rio de Janeiro, em Pedra do Guaratiba, prestando um concurso para o delegado, antes da prova, a minha prova era à tarde, fomos almoçar. Estávamos num restaurante, lá em Pedra do Guaratiba. Estava o motorista da van que eu fui e mais 2 colegas que iam fazer a prova. Aí fomos almoçar. Aí o motorista estava, sabendo meu nome e tal. Ele falou: Léo, estamos aqui. Eu fui ao banheiro, retornei. Vamos comer. Já estavam lá, com fome, comendo. Não estou criticando eles não, falando da minha posição. Dentro de mim bateu aquela coisa assim: fazer o que eu faço em casa, parar um pouquinho, fechar os olhos, ou não, só abaixar a cabeça um pouco e agradecer, né? Não sei o que. Aí vem aquela coisa: o que vão pensar de mim? Eu falei: o que vão pensar de mim? Que se dane. Eu vou fazer, é a minha postura, né? Pronto, fiz, não teve nada demais. E ficamos lá conversando. Aí terminamos a oração. O motorista já foi olhando para a reportagem: mataram um aqui, ó. Eu falei: meu Deus, acabei de orar, o cara já falou de morte. Logo no lugar que a gente estava. Eu falei: puxa vida. Mas prenderam o cidadão. Aí eu falei: vamos desligar disso, senão a cabeça vai ficar voltada para a tragédia, né? E a gente ter esse hábito, e ao anoitecer, a gente também, ter esse hábito de estar orando, agradecendo o dia. E ali, no momento que a gente estiver orando, a gente parar e pensar, fazer a retrospectiva, o que eu fiz, como que eu agi? Fiz bem, fiz mal? Como que eu realmente ter esse hábito, Teve uma leitura que eu fiz há muitos anos atrás, que foi sobre a dona Delta Amorim, a esposa do Deolinda Amorim, um jornalista, sociólogo, filósofo e adepto do espiritismo, os pais do também já desencarnado jornalista Paulo Henrique Amorim. E a dona Delta Amorim, falando do Deolinda Amorim, a gente pensa, esses espíritas que escreveram muito, chamados intelectuais espíritas, intelectuais no espiritismo, escreviam muito. E eu tinha aquela visão de que acho que esses caras não devem, de repente, nem orar, Tanto que escrevem, tanto que pensam, eles não devem nem orar. Eu estava super enganado. A dona Delta Amorim falou assim, perguntaram a ela: dona Delta, o senhor Deolinda Amorim, ele faz orações? Aí ele fazia orações, ele já tinha desencarnado. E ela respondeu assim: meu filho, um dia eu perguntei ao Deolinda uma coisa. Eu ia me deitar, e ele ia, claro, junto ali, no mesmo horário, na rotina de sono. Mas eu me deitava, eu observava que o Deolinda ficava sentado na cama e aquilo demorava cerca de 1 hora. Um dia, passou-se uns meses, eu não aguentei mais e perguntei: Deolinda, por que você fica quase 1 hora sentado até você dormir, até você se deitar para dormir? O que é? Eu fico revendo meu dia e depois eu oro. É por isso que eu fico sentado esse tempo todo. Mas esse tempo todo, não é ele que se dava conta. Por quê? A conexão. Conexão com Deus. Quando lá no Pires colocaram, não sei, uns anos atrás, um vídeo dele fazendo um discurso, um dia de ação de graça, Aqui no Brasil a gente não celebra esse dia, Nos Estados Unidos, sim, eles têm um feriado lá grandioso, E o Deolinda fazendo, ele dava uma ênfase
a gente sente aquela vibração, aquele fervor, né? Aquela voz firme dele, colocando, né? A inteligência suprema do universo, e ia falando, e ali, né? Sempre depois também em silêncio, muito na dele, mas na hora da oração, na hora de pedir para Herculano falar sobre Deus, o fervor fazia parte daquela personalidade. É muito bonito, né? Ver esse ato em que aquelas pessoas tidas como talvez inacessíveis, talvez não vão orar, como eu equivocadamente pensei, né? De tanto pensarem, de tanto estarem trabalhando no intelecto, não vão parar a vida delas, ainda mais por 1 hora, 2 horas, para estarem orando. Só que eu me esqueci de uma coisa, né? Eles estavam escrevendo sobre Deus, sobre o Espiritismo, sobre outras religiões. Eles estavam escrevendo sobre espiritualidade o tempo todo. Então, o próprio trabalho deles refletia uma vida de oração. Então, eles não fugiram, mesmo estando envolvidos, né, por todo o mal-estar na cultura, né, citando um tipo de mal de Freud, por todo o mal-estar cultural que hoje em dia, essa superaceleração que nós vivemos, né, eles conseguiram desacelerar. Será que eles tivessem encarnado hoje, eles desacelerariam? Provavelmente sim, porque tinham essa conexão, né? E uma das coisas que a freira, minha irmã Laura Vergonha, colocou na aula de hoje foi justamente isso, no discurso dela. Para ela, o desacelerar, esse des para ela é muito importante, porque aí é tirar a aceleração, né? Tirar isso que nós estamos vivendo, de o tempo todo nós estarmos fazendo algo que o Byung-Chul Han, filósofo coreano, chama de sociedade de desempenho. O tempo todo a gente tem que estar produzindo, o tempo todo a gente tem que estar fazendo, né? Aí volta a conversa do estudo anterior, né? Sobre os jovens, por exemplo, que hoje falam que não querem trabalhar como nós, da nossa geração, trabalhamos. Digo aqueles jovens que são conscientes, né? Eles não estão errados de tudo. Eles querem viver uma vida que não seja uma vida presa em trabalho. Eles querem viver uma vida em que eles tenham possibilidades de ter os seus momentos, né? E se a gente pensar países desenvolvidos e até mais digitalizados do que nós, né? Se a gente assistir um pequeno documentário no seu nome, está no YouTube lá, sobre a Finlândia, lá as pessoas fazem um trabalho. Aqui a pessoa vai tirar uma carteira de identidade, é uma luta. Lá na hora, por digitalização. Os jovens fazem seus trabalhos, seus estudos nos momentos que estão livres, estão nos metrôs, tocando violão. Não só eles não. Na Finlândia eles têm uma cultura muito grande de livro. Em todo lugar as pessoas estão lendo. Em todo lugar tem alguma prateleirazinha de biblioteca para a pessoa pegar o livro e ler. Eles têm esse hábito. Então, assim, não fica sendo uma ociosidade improdutiva, né? É o ócio produtivo que alguns filósofos colocavam. E a gente precisa disso. Nós precisamos disso. Senão a gente só trabalha, se cansa e depois, quando vai ver, se aposenta e fala assim: agora eu tenho tão pouco tempo para aproveitar minha aposentadoria, se é que eu consigo aproveitar, né?
Porque, você é que consegue aproveitar por quê? Às vezes vai lá no Dr. Paulo Marcelo, aí dá a declaração, pode aproveitar mais a vida, não, está com problema isso, você não se cuidou? E aí? Passou 50 anos. Pois é, e uma coisa que o Dr. Paulo estava falando para a gente muito importante, aí, como geriatra, e colocando, né? Pela média, né, estatística, a partir de 50, se prepara para morrer, se prepara para a vida espiritual. Isso, claro que em qualquer idade a gente tem que se preparar, mas dentro da média, né, de idades dentro da medicina, estatística, é isso aí. E olha só, o médico se falando para se preparar espiritualmente. Eu poderia falar, vai malhar, vai cuidar. Não é que não vai fazer isso, não. Também, né? Isso ajuda, mas a prioridade é o espírito. Claro que cuidando do corpo também, né? Mas a prioridade é o espírito. Então, quando nós começamos como seres humanos, e como seres humanos somos os únicos que nos questionamos, né, sobre a nossa identidade. E o que é se questionar sobre a própria identidade? É se questionar, como a Ana Cristina faz, diante do espelho: quem sou eu? Quem sou eu? Né? Será que nós temos essa resposta? Teve um dia que perguntaram ao Divaldo Franco isso: Divaldo, quem sou eu? Eu não sei responder isso, Divaldo. Você é gente. Quando perguntam a mim quem sou eu sou gente. Sou gente, sou um espírito com corpo carnal. Sou gente. Estou no corpo carnal para evoluir, para progredir espiritualmente, para fazer o que é necessário ao meu progresso espiritual. Para isso eu estou no corpo carnal, eu sou gente. Espírito é gente. E aí tem uma questão para a gente encerrar, que o Hamed fala assim: se bem que na atualidade muitas pessoas ainda creem que a Terra foi criada em 6 dias e que toda a flora e toda a fauna foram feitas por Deus em benefício físico, entretenimento e deleite espiritual da espécie humana. Aqui ele está citando pessoas que acreditam literalmente, né? E é uma leitura fundamentalista, né? Uma leitura literalista do Antigo Testamento, né? No livro Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, e que fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. E no versículo 28 diz que Deus fala que o homem e a mulher iriam dominar sobre todos os animais, sobre os peixes, sobre tudo que estivesse debaixo do mar, né? Acima da terra, as aves dos céus. O homem ia dominar tudo, o homem e a mulher. Aí eu que gosto de ir lá na cultura judaica, porque os rabinos judeus eles se aprofundam mais nas origens dos termos, né? Na Torá, um amigo Luiz Fernando me deu de presente há anos atrás, em comentário à Torá, o rabino Meir Matzlia Melamed esclarece sobre Gênesis 1:27. Com a imagem criada por Deus, ele começa o comentário assim: com a imagem criada por Deus para formar o homem, o que não significa a imagem própria de Deus, pois Deus não tem forma alguma, como está explicado no terceiro dos 13 princípios da fé de Maimônides. Em Loshon Demut Veiroi Einoguf, isto é, ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo. O que os espíritos superiores trouxeram para Kardec, né? Que Deus é imaterial, Deus é incorpóreo. Está lá em Gênesis, segundo a interpretação dos rabinos judeus. E quando fala-se criado a imagem
Deus o homem à sua imagem, é no sentido de a imagem que Deus criou para formar o homem. Aí a interpretação muda, né? Não é a questão criada à sua imagem. Não, Deus não tem forma incorpórea, então não tem como criar o ser humano, né, como imagem de Deus. Mas Deus cria uma imagem para formar o homem. E isso está lá no texto de Gênesis, né? Porque fala que Deus fez uma escultura de barro, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e aí formou-se o homem. Então realmente é uma interpretação correta. A imagem que Deus criou para formar o homem é bem diferente. É bem diferente. E aí tem segundo o outro comentário, fala assim: o homem foi criado com uma semelhança espiritual à de Deus, semelhança espiritual. Nós somos centelhas divinas. Nas potencialidades que nós temos, vontade, razão, criatividade, imaginação, isso que nós podemos dizer espiritualmente semelhante, não igual, semelhante a Deus. E o filósofo Saadi Aghaon, que viveu em 882 até 942, sugere que a imagem de Deus se refere ao domínio do homem sobre a terra, assemelhando-se ao seu Criador. Os atributos de inteligência e do domínio expressam a mesma qualidade, ou seja, a capacidade criativa do homem. Inteligência, domínio, né? E isso a gente pode dizer que seja, né, uma semelhança espiritual à de Deus. Porque quando a gente conversa, por exemplo, sobre animais, as pessoas que maltratam os animaizinhos, né, estão super erradas, né, são criminosas a fazer isso, né. Mas muitas vezes a gente fala, nós escutamos os seres humanos falando, né, se o cachorro, se o gato soubessem a força que eles têm, o ser humano não maltrataria eles, não. Porque só de um gato que tem, né? Seu pai de pet. Só o gato, a mordida de um gato, estava conversando com os veterinários, eles estavam falando. Quando eles brigam e a mordida de um gato machuca, corresponde a um peso de 15 quilos no seu corpo. É forte pra caramba. Aí um gato mordendo a gente tira um pedaço da gente. As garras, né, a agilidade que eles têm para pular, para brigar. Um cachorro, né? Vai lá no cadeado lá, briga lá com o cachorro ao bolso lá para ver se ele não pega. Fica pega a comida dele só para. Põe a gente para correr. E aí, eu não sei, né? Com certeza é muito mais forte a mordida dele que de um gato, né? Tem isso aí, mas tem também a questão dos donos. Eu tenho um primo que é adestrador e ele fala o seguinte, não só ele, alguns vídeos de adestradores que a gente vê também, fala que muitas vezes é questão territorial, é questão que o animal muda de uma casa para outra, e aí não se dá um tempo de uma habitualidade, então o animal vê as pessoas dentro da casa, e ele está competindo territorialmente. Aí ele faz o quê? Ele ataca. E aí tem que ter a voz de comando. Você tem que ser, né, o macho ou a fêmea alfa, né? Você tem que mandar no animal. E aí entra a questão do domínio, né, que se falou aqui na interpretação, né? Senão o animal ataca realmente. Ele só reconhece um dono da casa. Ele escolhe uma pessoa, né,
que é aquela pessoa ali, o que, a quem ele vai obedecer realmente. Isso o cachorro, o gato, né? Também, né? Lá em casa tem uma gata lá que ela reconhece a gente da família, né? Ela sempre leva um presentinho, né? Às vezes ela leva um lagartinho, às vezes ela leva um camaleão. Aí eu falo, filho, papai gostou, mas eu vou jogar fora, tá? Já agrado ela, liso. E ela está idosa também, a gata já tem 8 anos, então já está idosa, né? Aí, mas ultimamente ela está idosa, coitada, e ela está trazendo papel de bala. Ela fica miando para dizer que, né, é um miado diferente. A gente que cuida, a gente conhece, né? Um gatinho lá que hoje ele estava chovendo, aí ele ficou atrás de mim, aí Bia percebeu. Ela falou assim, Bia, que veio me avisar que está chovendo, né? Tinha roupa lá fora. E era isso que ele estava fazendo. Tinha roupa lá, ele ficou atrás de mim, que ele me viu indo limpar as caixas de areia deles, e estava chovendo, e ele foi avisar. E avisar como? Atrás, botei a mão nele, está molhado, mas está chovendo. Tem a roupa lá fora, eu vou recolher. Ele faz isso. Sim. Coitado. Ela, quando o Bruce faz alguma coisa errada, às vezes puxa a caminha, joga para lá, eu vou fazer alguma coisa, ela late o tempo inteiro, à noite isso, já dormindo, até a gente ir lá ver o que está acontecendo, ela latindo avisando. Ela diz que tem uma coisa errada, a gente vai lá e vê, aí o diretor vai levar a Aí eu acho, né, que você está falando, eu acho que dá para a gente pensar assim, a partir daí, né, desse contato que nós temos com os pets, para quem tem seus pets, né, que faz a gente se reconectar com a natureza, né, porque a gente observa os hábitos deles, né, e ao mesmo tempo a gente começa ali a conversar com eles, né, e é o que a indígena e a filha estavam falando, né, sabe conversar com o animal? Sabe conversar com a árvore, né? E aí tem as plantinhas, às vezes que os gatos ficam lá implicando com as plantas, aí eu já começo a conversar com as plantas, né? A Bia conversa, a Bia até que cuida mais das plantinhas. E aí a gente começa a se reconectar, né? Mas vamos lá, vamos encerrar, né? Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos mais uma vez pelo estudo dessa noite e que possamos, Senhor, a cada dia irmos reaprender a nos conectarmos contigo, fortalecendo os nossos vínculos contigo, Senhor. Falamos tanto em fortalecer os vínculos entre nós, seres humanos, mas tantas vezes nos esquecemos de fortalecermos os nossos vínculos contigo, fazendo os exercícios espirituais devidos, como meditação, reflexão, leitura meditativa, orações, para estarmos nessa conexão. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade das reflexões desta noite. Assim